Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, gente, nós estamos de volta para continuar nossas aulas, né, nossas explicações, nossas atividades de geografia, né, o nosso livro é o L2, né, que nós estamos já dando continuidade, né? E o nosso capítulo é o capítulo 1, que é as cidades e suas funções. E nós vamos relembrar, né? Vamos rever um pouquinho do que nós estudamos nas aulas passadas, tá? Para a gente vamos relembrar, né, um pouquinho. Então, gente, nós vimos que as cidades, né, elas, ao longo do tempo, elas vão crescendo, elas vão se modificando, vão se transformando, né? Vão passando, né? Vão ficando diferentes pelas quantidades, né? Pela quantidade de habitantes, né? E as paisagens também, né? Vão tendo essas modificações. E vocês sabem que as cidades, elas têm várias atividades, né? Elas podem ser classificadas de várias funções, né? Como eu já tinha iniciado. E falei sobre função, que é a atividade ou característica de algo, né? Então, a tia já começou a falar sobre algumas cidades, né? Então, eu já falei sobre as cidades industriais, não foi? Já falei das cidades comerciais e prestadoras de serviços. Já falei de cidades religiosas. Isso a tia está na página 179, que eu estou relembrando um pouco, né? Já falei também das cidades históricas, que é na página 181, né? Que agora nós vamos dar continuidade na página 182 com outras funções de cidades, né? Outras cidades, né? Do qual ela economicamente sobrevive, não é? Ajuda mais, não é? E eles são cidades que conhecemos, algumas cidades, né? Com esse tipo de função, tá? Então vamos lá. Nós vamos agora para cidades portuárias, tá? Na página 182. Diversas cidades brasileiras têm como atividade econômicas predominantes a importação e a exportação, né? Importar de um lugar para outro, né? E exportar, né? Também, né? Os produtos, tá? Então, por meio de seus portos. Elas são, né? São quais? São Paulo, né? E entre elas, né? Estão os Santos, né? Que é em São Paulo, Paranaguá, que também faz parte, né? Da parte de cidades portuárias, Rio de Janeiro, Itajaí e Vitória. Então, essas são as cidades portuárias. Olha, como vocês estão vendo aí, a vista do Porto de Santos em São Paulo, maior do Brasil, né? Então, Porto de Santos é o maior do Brasil, né? Que fica em São Paulo. Agora nós vamos falar sobre cidades turísticas, tá? Então vocês podem observar essa imagem, tem assim, turistas visitando a Gruta do Lago Azul em Bonito, né? Tão bonito mesmo, né, gente? Por isso que essa Lagoa Azul muito linda. Então, gente, são as cidades urbanas ou rurais cuja atividade econômica se baseia no turismo,
São exemplos de cidades turísticas no Brasil: Caldas Novas, Natal, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Búzios, Bonito e Gramado, né? Então essas cidades são cidades turísticas, tá? Vamos falar o que é importar, né? Que é importação. Importar, trazer algo de fora do país, né? Por exemplo, trazer alguma coisa dos Estados Unidos para cá, né? Então, importar, que é importação. E exportação, envio algo para fora do país. É como se a gente enviasse daqui de Fortaleza para os Estados Unidos. Se chama exportar, exportação, certo? Então, gente, aqui nós temos um navio de turistas atracando em Búzios, no Rio de Janeiro, certo? Olha só. Em alguma cidade, não, existe alguma cidade portuária no estado em que você mora e há alguma cidade turística? A gente sabe que sim, né? A gente quer a cidade turística, né? Tem também o Porto de Pecém, não é? Tem o Porto de Pecém também. Tudo bem. Então, gente, olha só. Vamos agora para cidades universitárias. O que são cidades universitárias? Já está dizendo, né? Universidade. Então, cidades que têm universidades e centros de pesquisas importantes atraem muitos estudantes e pesquisadores de todo o país e até do exterior. Então, são essas cidades que já está dizendo universitárias, não tem universidade. E essas universidades atraem quem? Estudantes e pesquisadores. São consideradas cidades universitárias no Brasil: Santa Maria, Toledo, São Carlos, Limeira, Campinas, Campina Grande, né? Então, essas são que estão citadas aí no livro, tá? Então, vocês estão vendo aqui na imagem, nessa nuvem, Campina Grande existe, né? Que é um exemplo, existe cidade, que é universidade, e é um exemplo de cidade universitária, certo? Agora nós estamos vendo aqui cidades dormitório. O que quer dizer cidade dormitório? Dormitório a gente já lembra o quê? Dormir, né? Então vamos lá. São classificadas de cidades dormitório aquelas em que boa parte da população em sua moradia nelas, mas também, né, trabalha em cidades vizinhas e precisa se deslocar diariamente de uma cidade para outra. Normalmente, isso acontece porque nas cidades dormitório, o valor das moradias é mais baixo. Frequentemente, a infraestrutura, serviço de água, esgoto, transporte público, iluminação pública e outros das cidades dormitório também é menor, bem como a oferta de empregos. Almirante Tamandaré, Alvorada, Osasco são alguns exemplos desse tipo de cidade, né? Então, aqui nós temos Osasco, né, considerado uma cidade dormitória, que é uma imagem de Osasco. São Paulo. Então, gente, o que é que acontece? Olha só, a população, ela procura melhoria, né? Então, se ela vê que é baixo custo para ela, então ela fica lá nessa cidade. Olha só, são classificadas cidades dormitório aquelas que
boa parte da população tem sua moradia nelas, mas precisa o quê? Trabalhar em cidade vizinha. Então, a pessoa mora lá por ser tudo mais em conta, mas ela tem que se deslocar da cidade onde ela mora para ir trabalhar, né, em outra cidade. Então, cidade dormitório, tá? Então é porque lá é o que é mais em conta, como já falei, né? Tá aqui, ó. Normalmente isso acontece porque nas cidades dormitório o valor das moradias é mais baixo, tá? Muito bem. E agora nós vamos falar um pouco aqui sobre cidades com múltiplas funções. Então quer dizer múltiplas funções, várias funções, né? Então, várias cidades brasileiras podem ser ao mesmo tempo centros comerciais, universitários, de serviços, de lazer e turismo e até centros industriais. Isso acontece em grandes centros urbanos, cujo desenvolvimento se dá em razão de diversas atividades econômicas que são realizadas ao mesmo tempo em uma mesma cidade. Olha só. Quais cidades brasileiras você conhece podem ser consideradas de múltiplas escolhas, né? Então você vai dizer, né? Quais são as cidades que você conhece que pode ser considerada que ela é múltiplas funções, né? Aliás, múltiplas funções. Escolha uma, né? Ou escolha duas, ou escolha três. Então você vai colocar aí quais são essas cidades que você conhece, tá certo? Vamos agora para a página 184. Na página 184, são exemplos desse tipo de cidade, aquelas que são sede de governo dos estados, né? Assinale a alternativa que corresponde ao tipo de cidade descrita. Olha só, essa é uma atividade da página 184, tá, gente? Para a gente fechar esse conteúdo, tá? Fechar esse capítulo, aliás. Então vamos lá. Nós vamos circular ou marcar um X ou pintar, desde que esteja, né, correto. Então, são exemplos desse tipo de cidade, aquelas que são sede do governo dos estados. Então, você acha que é qual? Cidade industrial, cidade comerciais, cidade política administrativas ou cidade histórica? Muito bem, né? Cidade política administrativa, a letra C. Ó, letra C. Deixa eu ver se eu consigo usar essa marcar, né? Então, olha só, muito bem. Então, nós ficamos. Deixa eu te marcar aqui, ó. Pronto. Pronto. A letra que eu falei, olha só, né? Ui! Pronto, a letra C. Você pinta, você marca. Fala, meu Deus. Pronto, deixa eu só apagar aqui, porque ficou muito pronto. Vou deixar só um pouquinho. Ó, só esse aqui onde está marcado, tá? Ó, só a C. Pronto. A gente vai marcar aí com a letra C, tá bom? Pronto. A gente marcou a letra C, tá bom? Vocês estão vendo? Pronto, a resposta é a letra C, tá? A segunda pergunta: quais benefícios a instalação de indústrias podem fazer para as cidades industriais? É muito importante, gente, por quê? Porque, aí vamos aqui, ó. Porque essas cidades, elas podem, né, gerar desenvolvimento para a cidade, ela pode gerar mais emprego, né?
as pessoas precisam, né? Então é muito bom por isso, tá? Eu vou digitar e vocês vão. São importantes porque podem, no caso, né? Pode gerar desenvolvimento, né? Presença de indústria, muitas indústrias podem gerar desenvolvimento para a cidade, vírgula, gerar mais empregos, e atrair pessoas de outra cidade. Cidades. Pronto. Olha só. Pode gerar desenvolvimento para a cidade, gerar mais empregos e atrair pessoas, né, de outras cidades. Ajuda, né? Vai ajudar nisso aí. Gente, agora essa daqui eu não sei se vai liberar para eu escrever, porque tem umas espaços que não dá, ó, não é limitado, tá? Não tem limite para se escrever, tá bom? Então vamos lá. A primeira eu vou dizendo e vocês vão prestando atenção, tá? Então a primeira fica o quê? Universidade. Universitária. Por que universitária? Cidade universitária. Porque ela tem, né, ela concentra universidades e centros de pesquisas. Então, na primeira aqui você vai botar universitária e no segundo quadradinho você vai botar, né, que ela tem a característica para quê? Para pesquisas. Vamos para a cidade portuária, né? O que predomina? A importação e a exportação de produtos, né? Por meio dos portos. Aqui a terceira nós temos cidade histórica. Por quê? Porque preserva o patrimônio histórico, cultural e arquitetônico, né? A próxima, cidade religiosa. Por quê? Porque as atividades econômicas estão ligadas a motivos religiosos. Cidade turística, aí você completa aqui do lado. A economia tem como base o turismo. E o último, cidade dormitório, você vai completar só na segunda coluna, que é trabalha, porque grande parte da população mora nesses tipos de cidades, mas em outro. Então aqui se chama o quê? Trabalha, então ela é dormitório. Lembra que eu acabei de explicar ela? Muito bem. Então, gente, nós ficamos por aqui com a última aula desse capítulo. Na próxima aula nós já vamos iniciar o segundo capítulo, certo? Espero que vocês tenham entendido, tenham ajudado vocês a nossas atividades, a tirar as dúvidas, tá bom? E compreender melhor o conteúdo, tá? Então, beijo da tia Cris, até as próximas aulas, tá bom? Fiquem com Deus, né? Se cuidem, tá bom? Tchau, tchau.